Olá pessoal, mais um episódio aqui do Papo de Pastor. E hoje eu tô sozinho. Sozinho não, você deve estar vendo aí o Norton. O Pastor Léo pegou uma folga. Tá melhor do que eu. Eu também tô um pouco afônico, mas se eu tô aqui, pode ter certeza que ele tá bem pior do que eu. O Pastor Léo tá saindo aí de uma gripe, de uma virose, ficou sem voz e pediu para eu e o Norton gravarmos aí o episódio do Papo. Hoje a gente vai fazer um apanhado de um tema que tem sido recorrente aí, não é, Norton? Uma questão que é antiga até, em certo sentido, porque é de fevereiro. Eu acho que tudo eclodiu em fevereiro, não foi isso? Março, quando começou lá, pensava que ia durar pouco tempo, né? Muita gente pensou que vai ser rápido isso, né? Já duram aí 7, 8 meses já de guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente vai falar um pouco sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Terceira, estaremos ou não? vivenciando isso ou não? Aí tem uma reportagem aqui, Sim, que é de março, na verdade. Que a reportagem Historiadores dirão... O título da reportagem é esse, né? A manchete. Historiadores dirão que momento atual foi o início da Terceira Guerra Mundial, diz pesquisador. Tá aqui, segundo Paul Post, o nome dele. Quando olharem para o dia 24 de fevereiro de 2022, os historiadores do futuro deverão dizer que ali teve início não só a invasão do território ucraniano por tropas da Rússia, mas a Terceira Guerra Mundial. A interpretação sobre o conflito armado que eclodiu na Europa nas últimas semanas é feita pelo cientista político da Universidade de Chicago, Paul Post. Eu não sei se é exatamente assim que fala o sobrenome dele. Estudioso de como o poderio financeiro é central em esforços de guerra. E aí tem a reportagem completa aqui, que é da BBC News. essa daí é uma reportagem de que data, então? 22 de março de 2002, logo no início. Quando começou a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. E aí, pastor, estaríamos nós numa Terceira Guerra Mundial? O negócio tá feio, de fato, né? Eu tava até te dizendo aqui em off que eu li alguma coisa, assim, os russos estão... Eu me refiro ao habitante comum, ao cidadão russo comum. Eles, de fato, estão com esse medo, a ponto de estar havendo uma saída em massa de russos do território russo, né? Sim. 250 mil, 300 mil pessoas saindo com medo de que o Putin arregimente os homens. Sim. E os homens não querem participar dessa guerra, então, ó, saindo de lá, indo para a Europa. O próprio, eu fiquei sabendo até também o medo da utilização de arma nuclear, né, por perto, também. Já tem essa ameaça constante. Não tinha, né, mas nos últimos dias, nos últimos meses aí, acho que do último mês para cá tiveram algumas ameaças, inclusive do Putin mesmo, sobre a utilização de arma nuclear, né, que eles estariam prontos para isso, se fosse necessário. Eu vi até que os Estados Unidos estão dizendo que vai receber os homens russos. Vai receber. Venham para os Estados Unidos que a gente dá livre passagem para vocês aqui. Pronto. Justamente corroborando aí com tudo isso. Mas tem também aí, pelo menos na penumbra, um outro conflito. Não tem aí um conflito aí envolvendo mais diretamente os Estados Unidos, não é isso? Isso, tem um conflito entre... mais assim, nem foi o envio de mísseis da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, né? E os Estados Unidos, dentro desse conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul também. E a questão principal que os especialistas falam não diz respeito sobre esses países, mas sobre o Japão, sobre Taiwan, né? No caso de uma invasão da China, seria de fato a Terceira Guerra Mundial, porque entre a Rússia e a Ucrânia, até o momento, fica só entre eles, né? Os outros países ajudando a Ucrânia de certa forma, mas fica só entre eles. No caso de uma invasão a Taiwan, por exemplo, aí os Estados Unidos entraria com força total e aí uma guerra entre China e Estados Unidos, sem dúvidas, seria uma guerra mundial, né? Entre o Ocidente e o Oriente. Então aí tem esses dois conflitos. O medo maior que já seria... É conflito. Isso. O medo maior seria para o início de uma Terceira Guerra Mundial, porque seria entre China e Estados Unidos do que em relação à Rússia e Ucrânia, né?
Agora, só para explicar aqui. Sim. A gente lembrando que eu estou falando aqui baseado em reportagem, pesquisas breves que a gente fez. Ninguém, nem um pouco especialista nesse assunto aqui. Era essa ponderação que eu ia fazer. No final, que a gente vai falar o que a gente quer. O episódio é o papo de pastor. Não existe nenhum cientista político, política internacional, nada disso. Porque a grande questão é que o pessoal está interpretando isso aí para dizer que é fim dos tempos. Sim. Né? Para dizer que, enfim... É um indício claro de que estamos no fim dos tempos. Como se nunca tivesse acontecido nada na história. Jesus está voltando. Aí, enfim, estaremos nos encaminhando mais para próximo aí do fim do mundo, para o famoso Armagedon, né? E né, eu reservei aqui uma frase só para que a gente perceba que isso não é novo. É um parágrafozinho até um pouquinho longo, mas é interessante porque de Scofield é aquele dispensacionalista que a gente até tem mencionado mais aqui atualmente na igreja, porque a gente está estudando a teologia do pacto. Sim. Ele foi quem popularizou a teologia dispensacionalista, em resumo. E ele, então, na época da Primeira Guerra Mundial, ele já dizia isso. Ele dizia, estamos vivenciando o fim dos tempos. Eu vou ler rapidinho, porque faz um link legal com o tempo em que a gente está vivendo. Ele diz assim, o Armagedon, que é essa batalha do final dos tempos, como alguns interpretam na Bíblia, o Armagedon será uma batalha que se ferirá não nos campos da França ou da Alemanha, mas em redor de Jerusalém. Ou seja, estava havendo a Primeira Guerra, e ele diz basicamente o seguinte, se há de acontecer, de fato, o Armagedon, não é lá na Europa, tem que ser aqui na Palestina. Então, aí ele faz o link. Na planície de Esdrelon e na Idumeia. Portanto, se a Turquia e os estados balcânicos forem induzidos a entrar nessa guerra, que atualmente se fere, então poderemos responder de modo confiante que a guerra que atualmente devasta França, Polônia, Bélgica, Alemanha, com torrente de sangue humano, em escala nunca antes vista na história da humanidade, sei que disso homens sintam remorso, realmente marca o começo final desta era. Então, na mente dele, se aquela guerra, eu acho um link interessante para aqueles que são dessa linha. Porque o link que tem que ser feito é o Armagedon, se a gente se pegar a literalidade da Bíblia, o Armagedon se dará na Palestina. Então, a visão mais popular que a gente tem de fim dos tempos, supostamente à luz da Bíblia, é dessa galera que diz que o anticristo vai vir, que vai haver a guerra lá de Ezequiel 39, Gog e Magog, Armagedon, todas essas coisas que são muito populares para quem nunca assistiu. Eu não recomendo, mas quem quer conhecer essa visão, aquela famosa série de livro que virou filme, Deixados para Trás. Tu já viu? Não. Foi muito popular na minha época de adolescente. Eu nunca li o livro, eu já assisti os filmes. Então, basicamente, pinta aquele pandemônio, aquela crise mundial em que as pessoas são arrebatadas, aí cai a roupa, a pessoa desaparece. Estou aqui conversando, do nada eu desapareço e tu fica. Quer dizer que eu fui arrebatado e tu ficou. Aí vai surgir o anticristo e tudo mais. Então, essa visão que é a mais popular, o Armagedon teria que ser na Palestina. Aí ele está mencionando isso, ele está dizendo o seguinte. Então, se essa primeira guerra realmente for Armagedon, aquela guerra que agora é na Europa tem que vir até a Palestina para, de fato, ser o Armagedon. Então, acho que o link que deveria ser feito é esse. Para essa visão popular, não para o amilenista ou para o pós-milenista, numa visão mais próxima do nosso presbiterianismo. Sim. Mas essa visão mais pentecostal, que até tu mencionou, neopentecostal, etc., para que a gente diga ou Ucrânia versus Rússia, ou Estados Unidos lá versus China, etc., para isso se tornar o Armagedon, essa guerra tem que migrar de Ásia ou ali leste europeu para a Palestina, para que o Armagedon aconteça ali. Sim. Mas esse não é o ponto. Obviamente, o ponto é, estaríamos ou não estaríamos no final dos tempos? A gente tem que ir para a Bíblia, né? Exato, professor. O que a Bíblia diz exatamente sobre o fim dos tempos aí para a gente? A gente estava conversando aqui em off, e mostrando assim, basicamente o que é clássico em algumas visões. Sim. Eu vou dizer então, não é particularmente a minha visão, mas eu vou dizer basicamente qual é a visão majoritária da IPB. Aí depois você diz a sua visão. Aí depois eu digo a minha visão. Majoritariamente, a IPB, os pastores da IPB, a teologia da IPB segue a linha que a gente chama de amilenista. Sim.
que basicamente vai dizer o seguinte, que desde a queda do homem até Jesus Cristo voltar, serão tempos difíceis. Sim. Né? Particularmente, depois que Cristo ressuscitou, essa visão vai dizer que estamos na grande tribulação. A gente está passando por um período difícil. Foi o que eu aprendi aí, até os meus 22 anos. Pois é. É a visão da IPB, Sim. majoritariamente, mas põe majoritariamente nisso. Então, você pega lá desde o famoso Augusto Acho que Nicodemos. das igrejas batistas tradicionais Acho também, que né? também. Exatamente. É. Exatamente. Então eles vão entender isso que a gente vê aqui em Mateus 24, né? Que haverá guerras, que haverá fome, perseguição, etc. Então essa grande tribulação vai se tornando realmente difícil, a igreja vai ser perseguida e então Cristo Jesus volta. O curioso, e eu acho que isso é importante ser mencionado, é que se a gente for para Mateus 24, guerra não é sinônimo de fim de tempos. Eu vou ler o texto para tu, só para tu perceber isso que eu estou mencionando. A partir do versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, Jesus se encontrava sentado. Quando os discípulos se aproximaram, em particular, eles lhe perguntaram: Senhor, quando é que essas coisas sucederão? E qual vai ser o sinal da tua vinda? Porque Jesus havia dito que o templo seria destruído. Aí eles perguntam isso. Aí Jesus responde: veja que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí o versículo 6 é o que importa para a gente, principalmente. E certamente vocês escutarão falar de guerras e rumores de guerras. Mas aí tem uma observação fantástica de Cristo aqui, porque ele diz assim: vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas isso não é o fim. Ou seja, para Cristo, guerra ainda não é o fim. Sim. Obviamente que é aquilo que a própria Bíblia, no título, diz, e que a maioria dos teólogos diz, é o princípio das dores. Sim. Então, toda vez que a gente vê guerra, entre outros sinais que a gente poderia elencar aqui em Mateus 24, de fato, a maior parte dos teólogos presbiterianos vão dizer, isso não é sinônimo de fim dos tempos, não é sinônimo de que Cristo vai voltar, está voltando, melhor dizendo, mas é o princípio das dores. São os primeiros passos para que isso aconteça. O que eu aprendi foi que ele ditado que só piora, né? O que eu aprendi foi que só piora. Isso. A gente tem esperança ainda de tempos bons nesse mundo, ou a nossa esperança de melhora só mesmo na eternidade, pastor? Isso, essa é a visão clássica daquilo que a gente chama de amilenista. Sim. Porque até dentro do amilenismo tem divergências, mas enfim, a visão tradicional, clássica do amilenismo é essa aí. Há até uma ilustração... Que a cada dia mais vai piorar e aí a nossa esperança está na eternidade. Isso. De não mais sofrer, de não mais guerra, de não mais... Exato. Não mais dor. E aí nessa visão, o anticristo surgirá. Sim. As famosas bestas, que não são pessoas, mas um poder religioso, um poder civil, de fato, também estarão em vigência, mas de fato é a visão clássica. A melhor ilustração que alguém já fez com relação a isso, na verdade é uma ilustração recorrente, é a do funil. Para a visão milenista, é como a gente colocar areia no funil. Então, as coisas vão se afunilando para uma dificuldade maior. Então, os nossos irmãos apóstolos sofreram, foram perseguidos, houve guerras lá naquela época, e daquele ano, vamos pôr assim, do ano 0, lá em que Cristo nasceu, até Jesus voltar, esses eventos vão se repetir. Então, seguindo aqui, vai haver guerras, vai, de fato, nação se levantar contra a nação, os discípulos serão perseguidos, enfim, todas essas coisas que aconteceram lá no primeiro século vão acontecer durante toda a história da igreja, até que, então, em um momento realmente muito mais difícil, talvez de uma guerra mundial, sei lá, vai ser a ocasião... Pois é, só que a questão é que já aconteceram algumas guerras mundiais, né? É o que a gente estava comentando também antes de começar a gravar aqui. A questão de que as gerações, elas pegam uma linha do tempo curta demais, né, para comentar sobre esses assuntos. É como se não tivesse acontecido nada antes deles nascerem ou perto deles nascerem. Ali uma linha do tempo de 30 anos, né? Talvez, no máximo 50 anos. Mas já houveram coisas horríveis no mundo que a gente nem imagina que aconteceu, que hoje não acontece mais. Que a gente fosse imaginar como eram nos séculos passados, a nossa vida tá uma maravilha, né? Aqui, mesmo com
com tanto sofrimento que ainda existe, mas a vida está uma maravilha. Uhum. Então, essa questão de que essa galera que pega os noticiários de hoje, porque a diferença que a gente estava comentando também é porque hoje a informação é muito mais difundida do que antigamente, né? Uhum. Faziam coisas absurdas e ninguém ficava sabendo, talvez. Uhum. Só muito tempo depois. Hoje é uma velocidade na distribuição da informação muito maior. Isso. Então, esses líderes aí religiosos que pregam muito sobre o fim dos tempos, eles utilizam das últimas coisas que aconteceram, mas eu particularmente acredito, e deve ser a visão, você falou, a milenista mais clássica, de que as coisas estão piorando desde que Jesus... Uhum. Existem coisas ruins, horríveis acontecendo desde que Jesus subiu, né? Então, eu não vejo assim como a gente está na pior época das nossas vidas, não. Até porque tem outros sinais, né? Um milenista clássico, uma pessoa que tem essa visão, ele vai dizer que isso é apenas o princípio das dores, né? Então vai ter, de fato, o famoso surgimento do anticristo, que aqui é chamado no versículo 15 de abominável da desolação. Aí vai haver as guerras, aí vai haver, por exemplo, aqueles eventos na questão climática e também terremotos e o sol se escurecer, etc. Então, basicamente, já aconteceram também, né? Na minha visão, isso aí de fato também já aconteceu em outras ocasiões da história. Mas, querendo ou não, para o amilenista, essas coisas estão piorando e elas chegarão em um momento em que definitivamente as pessoas vão dizer assim, de fato, não tem mais condição. É fim do tempo. Sim. É uma perseguição severa contra a igreja. Vai ver a figura do anticristo, por mais que haja controvérsia com relação a isso também dentro do amilenismo, mas vai haver a figura do anticristo. Vai haver outros indícios até na própria criação que estarão apontando para o fato de que a parousia, a volta de Cristo, realmente está próximo de acontecer. Nessa nossa conversa o senhor está quase me convencendo de ser pós-milenista, porque olhando mesmo para a história eu não consigo. Essas coisas já aconteceram, guerras já aconteceram, terremotos, maremotos já aconteceram. A gente estava comentando sobre a questão da sexualidade, da imoralidade, que muita gente utiliza. O que é que está acontecendo no mundo, o que é que estão fazendo com as nossas crianças, isso é o fim dos tempos e tal. E antigamente aconteciam coisas, a questão da pedofilia mesmo, que hoje é crime. Era livre, né? Há um tempo atrás era. Era livre. Então... Pois é. Mas basicamente é isso, assim. Só para deixar até claro aqui para o pessoal, não é que eu acho essa visão, longe disso. Essa é uma visão de muitos irmãos queridos meus, de gente crente. O pastor Léo, suponho eu, tenha essa visão, pastor da nossa igreja. Então, assim, é uma visão absolutamente bíblica. Qual é a minha visão, contudo? Muda apenas numa única coisa. Eu entendo que todas essas profecias relacionadas a fim dos tempos são profecias que já teriam se cumprido lá no primeiro século. Sim. Seriam profecias para os apóstolos e para a igreja primitiva vivenciar e que já se cumpriram. De modo que a diferença seria, para o amilenista, as coisas estão piorando no sentido não ímpio da coisa. É piorando no sentido de que Deus está governando isso. Deus quer revelar a consumação do seu Filho. E para ele revelar a consumação do seu Filho, os amilenistas dizem, Deus estabeleceu que o tempo determinaria essa piora. Para que quando as coisas estivessem realmente difíceis, Cristo, o Rei, chegasse e livrasse a sua igreja, acima de tudo, todo joelho se dobrasse perante ele, reconhecendo que ele é Rei. O pós-milenista, que é a visão a qual concordo, vai dizer que, na verdade, as coisas estão melhorando. Pela pregação do Evangelho, as coisas estão melhorando. Haverá uma época de ouro. Sim. Uma época em que o mundo será muito mais cristão do que não. Assim como haverá uma conversão maciça de judeus. Mas aí tem a ironia da coisa. Porque o pós-milenista clássico, pelo menos, se apega a Apocalipse 20 para dizer o seguinte, só que lá no finalzinho dos tempos haverá uma apostasia. Sim. O diabo vai ser solto, haverá uma apostasia. Então, vai ser uma melhora para uma piora rápida para Cristo voltar. Em outras palavras, querendo ou não, o amilenista,
e o pós-milenista vão concordar no final das contas, dizendo que, de fato, lá no final, perto de Cristo voltar, as coisas vão piorar, entendeu? Então, mas basicamente, a discussão gira em torno disso. Qual é a discordância, então, de amilenista e pós-milenista para com esse outro grupo, que a gente pode até depois nomear aqui numa outra ocasião? É que eles acham que qualquer coisinha é sugestão para Cristo voltar. Então, sim, guerra Rússia e Ucrânia. Sei lá, guerra Estados Unidos e Coreia do Norte ou China. Como já aconteceu em tantas outras coisas, em tantos outros tempos, partes da história, sinônimo de que Cristo vai voltar. Basicamente, não, a gente estava falando também disso, não reconhecem que tudo isso que acontece é consequência do pecado. Não tem como querer um mundo perfeito se o pecado... Exato. Não tem como. Até mesmo dentro do pós-milenismo a gente entende isso, entendeu? Como agora. Não é uma época fácil para a igreja. Sim. A gente tem vivenciado coisas absurdas, né? Tanto na área da sexualidade, que tu já mencionaste aqui, como na área da liberdade religiosa, onde a gente vê irmãos nossos, Nigéria e outras localidades aí do mundo afora, sendo perseguidos até morrendo pela sua fé. Vários lugares do mundo, né? Então, cadê o pós-milenista? Pode dizer assim. Bem, a gente, de fato, reconhece. Eu geralmente faço essa ilustração. Tanto o amilenista pensa que as coisas... Pensa não, crê que as coisas estão piorando. Mas essa piora, para ele, às vezes tem uma melhora. Mas é de descer na ladeira. Uhum. O pós-milenista vê exatamente o contrário. É, de fato, uma melhora. Mas nessa melhora, às vezes, é uma queda. Sim. Só que... São gráficos exatamente. Do mercado financeiro. Um pós-milenista... Ele... Exatamente. Pois é. O ponto, então, é a gente fazer um link disso tudo com a nossa vida cristã. E aí, como cristão... como o cristão deve lidar com tudo isso, exatamente, né? Acho que é o mais... Independente se ele acredita que está melhorando, se está piorando, como ele deve lidar com toda essa confusão que existe. Se ele se desespera, se ele fica de boa. Uma vez eu vi um cidadão brincar sobre essas discussões de visão milenista, né? Sim. Sobre o milênio. E assim, rapaz, eu acho que um dia, quando a gente tiver todo mundo no céu, o pós-milenista vai virar para o milenista e vai dizer, rapaz, tu estava errado. Só que o milenista vai virar para ele e vai dizer, tu estava errado. E vão virar para o pré-milenista e vão dizer, tu estava errado. Enfim, no final das contas, todo mundo vai estar errado ou com um pouquinho de acerto em algum aspecto da sua visão. Mas, enfim, eu acho que em cada uma dessas visões, Norton, eu vou fazer até uma comparação com o Alci, que era um indivíduo que acreditava nessa famosa visão do deixados para trás, e o Alci de hoje. O Alci daquela época, e muitos dos nossos irmãos podem ter essa visão, era um Alci assustado, né? No sentido de, e se Jesus voltar e eu não for arrebatado, né? E se eu for deixado para trás, literalmente. As visões as cenas, quero dizer, do filme eram assustadoras. Tô eu e tu aqui conversando, Norton é arrebatado ao sinão. Meu Deus, e agora? Enfim, eu acho que essas visões muito de Hollywood, elas causam dano para a fé do indivíduo nesse sentido, porque o indivíduo está o tempo todo passivo de crise pessoal mediante essas crises, sejam internacionais, seja pandemia. Na época da pandemia teve muita gente que disse isso. Sim. Foi atrás de texto bíblico para dizer assim, é final... Para comprovar que era o fim dos tempos. Exatamente. Eu lembro disso. Então a gente fica... A mamãe me estava estudando sobre isso mesmo. Engajado em estudar na pandemia sobre o fim dos tempos, porque tinha muito pastor aí, muito estudioso dessa área da teologia, dizendo que era o fim dos tempos. Exatamente. Eu vi isso aí. A minha mãe também, muito com relação a isso, ela me perguntava, né, como eu sou pastor. E aí? O pessoal já deve saber que eu sou Kiko, né? E aí, Kiko, é final dos tempos ou não essa pandemia? Enfim, então, a gente fica nessa... Eu me lembro sempre do texto lá de Tiago, quando Tiago compara alguns lá da igreja para que ele escreve com um homem de ânimo dobre, né? Aquele homem que às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está bem, às vezes está mal. Como uma onda que às vezes está batendo forte nas pedras, às vezes está calma. Então, acho que essa visão contribui muito para isso. Para a incerteza de fé, para dúvida, ansiedade, preocupação, coisas desse tipo. Já a visão, seja amilenista, seja pós-milenista, não. São duas visões de segurança, de salvação. São duas visões que contribuem para isso.
né? Deus é rei, Jesus é rei. Todas as duas visões vão dizer assim: no final das contas, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar, todos vão testemunhar que ele é rei. Putin vai confessar isso, vai reconhecer isso, pelo menos. Hitler vai confessar. Eu estou mencionando Hitler até porque na minha época de dispensacionalista eu comprei um livrinho. O livro é Hitler ou Anticristo. Eu tenho até hoje em dia lá em casa. Mas todo mundo, né? Quem nunca disse que alguns dos líderes aí russo da época da Guerra Fria ou dos Estados Unidos era um anticristo ou era uma das bestas? Isso era muito comum, né? Mas ao conhecer o amilenismo e o pós-milenismo, porque eu já passei pelo amilenismo também, eu ganhei a segurança quanto a essas coisas, né? O Senhor está no controle de tudo. A gente não tem para que temer isso. A Igreja de Cristo está sob o controle do Rei e é com relação ao governo dele que a gente deve descansar. Então a primeira coisa eu acho que é isso aí. Acho que é essencial que a gente descanse no fato de que cada aspecto da história, cada segundo da história está sob o controle do Senhor Jesus. Há outras coisas também, mas além de crer e confiar totalmente no governo do nosso Deus, a gente lidar com isso sabendo que é esperado. Guerra é esperado, pandemia é esperado, revolução sexual é esperada. Enfim, a gente está na época ainda em que Cristo não voltou. Logo, o mundo jaz no pecado, né? O homem carece da glória de Deus. Então, isso são coisas que não podem ser consideradas inesperadas. Se a Terceira Guerra Mundial não vier agora, não vier daqui a alguns anos, pode ser que ela venha posteriormente, se de fato o amilenismo está certo, uma vez que é uma época de pecado. Mas se não for isso, é de fato problemas relativos à moralidade, enfim. Essa é uma situação da qual a gente não conseguirá fugir. E eu acho que isso deve imprimir na gente o desejo pelo novo céu e nova terra. Sim. Se a gente está aqui na situação em que é comum tudo isso por causa do pecado, nossos olhos devem estar no porvir. No eterno. No eterno. Isso é essencial. E a última coisa, ao meu ver, diante disso tudo, é orar, obviamente, né? A gente tem que ser levado a orar por todas as crises, sejam pessoais, nacionais ou internacionais, que a gente tem vivido ou testemunhado, né? A gente é chamado a orar pelos governantes. Então, tudo bem, os nossos, mas também os outros. E orar no sentido de que haja, de fato, paz. Certa vez eu estava lendo, não sei que livro era exatamente, mas dizendo exatamente isso o autor, que o grande problema da guerra é que não só problemas econômicos, não só, enfim, muitos outros problemas, mas é que as pessoas mais passivas ao sofrimento são as que sofrem. Mulheres, crianças, pobres, flagelados, necessitados. Então, orar para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, orar para que Deus livre aí de que nosso país, nossa nação se envolva numa guerra, inclusive. Enfim, eu tiraria essas 3 principais lições. Sim, professor. Cristo reina, novo céu, nova terra e oração. Eu que tenho aprendido muito manter a minha consciência no eterno, no que é eterno. Muitas vezes a gente vê aí até os pais mesmo criando os filhos sem colocar na cabecinha deles a noção de que projetar muita coisa para esse mundo, hoje, eu entendo que não faz muito sentido. Isso não quer dizer que você não vá estudar, que você não vá trabalhar, vai ser um niilista. Uhum. Não, porque você acredita na eternidade. Mas manter os nossos olhos fixos lá, porque lá que é o nosso real tesouro, né? Exatamente. Eu vejo muita gente botando muita esperança nesse mundo, no que tem aqui, em conseguir uma casa boa, em conseguir um trabalho muito bom, em conseguir riquezas nessa terra, né? Em criar e criando os filhos dessa maneira. E aí eles, os filhos, que são as próximas gerações, têm a consciência cativa por essa terra, pelos bens desse mundo, pelas coisas desse mundo.
E isso causa uma confusão muito grande, porque quando você imagina que tá tendo uma guerra, que pode estourar uma bomba nuclear, e aí, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? É verdade. O que eu vou fazer da minha vida? Se a nossa esperança tá em Cristo, na vinda dele, na volta dele, isso causa confiança, com né? certeza. Isso causa tranquilidade. Tanto que as gerações anteriores à nossa, né? Eram gerações com uma mentalidade muito celestial por isso, expectativa de vida baixa. O tempo todo aí temendo guerra, pensando lá na Europa em particular, né? Aí, próprias epidemias ou talvez pandemias que existiram no passado. Então, tudo isso forjava na mente dos cristãos de gerações anteriores isso aí. Eram crentes muito mais voltados para o eterno, como você disse, para um mundo por vir, desapegados deste mundo. Acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Palavra. Desapegado. Exatamente. Desapegado, que a gente tem que ser desapegado desse mundo. Porque... Exatamente. Mas é isso. Vamos ver aí o desenrolar desses conflitos, mas com uma certeza, havendo ou não havendo, a Terceira Guerra Mundial, acontecendo agora ou acontecendo lá com Estados Unidos e China, Coreia do Norte, enfim, o crente é aquele cuja vida está centrada em Cristo e no governo soberano dele. Amém. Amém. Mais alguma coisa, meu irmão? É isso aí. É isso aí. Pessoal, obrigado aí por assistir. Se você gostou, compartilha. Esse episódio vai sair na sexta-feira. Amanhã a gente está gravando na quinta-feira. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.